Estamos de volta com o programa Casa Decor. E se você ligou aí a tua TV agora, está pegando aí o programa no meio, e principalmente se você é arquiteto, engenheiro, ó, para tudo, gente. Senta aí, porque hoje a gente está com dicas imperdíveis do engenheiro eletricista, professor, palestrante, Enio Padilha, que já editou 10 livros e teve várias outras reedições dos mesmos livros, né, Enio? E que ensina e dá dica para profissionais, arquitetos e engenheiros para atuar nos seus escritórios, nos seus negócios. Inclusive, aqui a gente, antes de ir para o intervalo, a gente estava falando aqui, né? Eu até parei nesses dois aqui, porque eu achei interessante o arquiteto 1.0, que é para profissionais iniciando, e o engenheiro também recém-formado. Até uma das mudanças hoje do programa, Enio, na questão de 2 convidados, foi aqui a Pâmela, que eu vou pedir até para o Magrão mostrar aí, que a Pâmela, a arquiteta que nos assessora, está aqui do ladinho aqui. A Pâmela leu Arquiteto 1.0. E aí, o que você achou do livro, Pâmela? Eu tive a experiência de poder ler o livro depois de participar de uma palestra do Enio, e é um livro excelente para quem, assim como eu, há pouco tempo está começando na carreira, que pode direcionar o escritório, uma estrutura certinha, daquilo que a gente pode já começar da maneira certa para a coisa poder ir desenvolvendo de um jeito que possa crescer e acompanhar depois. É muito interessante. Foi bem útil, então, né, Pâmela? Então, a Pâmela que faz parte da produção do programa Casa Decor, porque a produtora tem que ser formada na área, né, para falar de construção, né? Perfeitamente. Já é um caminho que orienta, né? Esse livro ali, como eu disse, nós fizemos em coautoria. Eu e um arquiteto aqui de São Paulo, chamado Jean Tozeto, que eu considero o autor principal do livro, porque o livro tem 12 capítulos. Aqui, né? Tem uma foto dele aqui. Vou pedir para o Magrão mostrar enquanto você fala. Ele é arquiteto em Paulínia, aqui perto de Campinas, e ele escreveu 8 dos 12 capítulos do livro. E os capítulos que ele escreveu são tão valiosos que esse livro foi lançado 3 dias antes da minha filha se formar arquiteta. E eu considero um grande presente que a gente conseguiu dar a ela. Exatamente. De entrar na carreira tendo condições de ouvir os valiosíssimos conselhos do Jean Tozeto nesse livro, né? E os capítulos que eu incluí também, que são interessantes, que dizem mais respeito a essa parte estrutural da gestão de carreira e da construção de uma marca pessoal valiosa. Enio, agora falando assim de dica para o profissional, né? Que são muitas, né? Pelos 10 livros editados, são muitas dicas. Desde quem está, para a gente tentar resumir aí, quais seriam as principais? Desde quem está começando, agora recém-formado, e até quem está atuando no mercado e às vezes ainda não achou o pulo do gato no negócio. Então, às vezes nas entrevistas que eu dou, as pessoas me perguntam assim, qual é o segredo do marketing? Eu digo, não há segredo. As pessoas que fazem o marketing de forma correta e que dão conta do recado e obtêm grandes resultados, geralmente o que elas fazem é aquilo que deve ser feito, é a lição de casa. Eles fazem o simples e não abandonam as estratégias que foram escolhidas, né? Com relação especificamente à administração do escritório, um dos principais erros que os profissionais cometem na administração é acreditar que administrar o escritório é uma coisa que pode ser feita de forma intuitiva, de forma assim, só de orelhada, digamos assim. A administração é uma coisa técnica que exige conhecimento, que exige o entendimento das teorias, de como as teorias da administração se aplicam para cada segmento, especificamente para o segmento de arquitetura e de engenharia, né? E o profissional precisa se dar conta de que não dá para aprender uma fórmula mágica de administração do escritório ou de solução de problemas mercadológicos em 1 semana ou 2. Geralmente é um processo que demora algum tempo. Quando os profissionais começam realmente a promover alterações nos seus escritórios ou na condução da sua carreira profissional, geralmente é um processo que demora 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para a pessoa fazer a transição, assumir novas estratégias e retomar um caminho que comece a produzir resultados. Resumindo, não é fácil. Ser arquiteto, ser engenheiro, não é fácil. Eu não vendo facilidades, eu vendo a iluminação dos problemas. Ou seja, eu mostro para os profissionais o tamanho dos problemas que ele tem que enfrentar e tento demonstrar que existem soluções. Essas soluções são técnicas,
Essas soluções estão nos livros, está na literatura, e são soluções acessíveis a todos os profissionais de arquitetura e de engenharia. Aí, aproveitando o gancho, porque assim, a gente recebe um roteiro aqui para seguir, e no meio do caminho, em virtude das respostas, a gente vai indo por outras vertentes, tá, Enio? Dentro dessa pesquisa toda, porque para fazer um acervo, né, em 20 anos, um material fantástico dentro dessa profissão, entrevistou muitos profissionais. Tem algum nome, algum ícone dentro desse portfólio todo, que foi alguma referência, alguém que foi alguma referência profissional em algum dos livros? Não, justamente, o meu trabalho ele é direcionado a pequenos escritórios de arquitetura e de engenharia. Embora eu tenha tido contato e, eventualmente, algum trabalho com grandes escritórios, mas eles não são a minha referência. A minha referência são os pequenos escritórios. Ajudá-los a transformar em grandes Exatamente. escritórios. Então, assim, o meu trabalho é direcionado para quem tem um escritório com uma pessoa até 15, 20 pessoas. Né? Aqueles escritórios com 80 pessoas, 120 pessoas, 200 pessoas, eles já sabem o que eu sei. Eles já sabem aquilo que eu estou ensinando para os pequenos. O meu trabalho é um trabalho com as formiguinhas, com os pequenos profissionais. Então, assim, os ícones, né, os grandes nomes da arquitetura, eles acabam não tendo relevância para o trabalho que eu faço para esses pequenos. Porque não adianta eu dizer para um profissional que está começando hoje que ele deve tentar imitar os architects, né, os star architects, né, as estrelas da arquitetura. Ele vai se preocupar com isso daqui a 10 anos. Quando ele já for um arquiteto importante, aí ele busca fazer o salto. O meu trabalho busca levá-lo da incipiência, do início, à condição de um arquiteto bem-sucedido. Dos livros que você trouxe, a gente já conseguiu falar um pouquinho dos iniciantes, né, dos profissionais iniciantes de arquitetura e engenharia. Você falou agora um pouquinho de administração de escritórios, né? E a gente tem mais 3 temas aqui que é muito interessante aí para os profissionais de arquitetura e engenharia. Só que antes eu vou falar daquela empresa parceira aqui do programa, a Deux Esquadrias. Vou pedir lá para o Nicolas mostrar nossas imagens lá das lindas peças da Deux. Semana passada o Jacques e o Rafael estiveram aqui no programa, né, e falando um pouco mais também desse avanço nesse segmento que mistura a necessidade do produto na obra junto com o design arquitetônico das novidades que o mercado oferece em esquadria. Falou de automatização também, né, do que hoje o mercado está oferecendo, e fica aqui a nossa dica para você que está construindo ou reformando. Você pode entrar no site deuxesquadrilha.com.br, ou no 3414-1955 e solicitar lá do Jacques, do Rafael, uma visita aí na sua obra. E voltando aqui com o palestrante, escritor, engenheiro, currículo grande, Enio Padilha, vamos falar um pouquinho agora de alguma dica que você dá que está dentro desse livro aqui, ó, Negociar e Vender Serviços de Engenharia e Arquitetura. O que tem de bom? Alguma coisa que você possa deixar aqui para o programa de dica desse livro, Enio? Olha, na verdade, é importante observar que, embora esse livro seja um livro de negociação e vendas, o arquiteto ou o engenheiro, quando ele se coloca na condição de vendedor do serviço, ele não é um vendedor comum. O vendedor comum é aquela pessoa que vende e se realiza profissionalmente com a venda. Então, ele tem algo para vender, no momento que ele faz a venda, ele realizou o seu trabalho. O arquiteto e o engenheiro, no momento em que ele faz a venda, ele não realizou o seu trabalho. Ele simplesmente conquistou uma etapa do trabalho que ele tem que fazer. Depois de fazer a venda, ele precisa fazer o trabalho, ele precisa dar continuidade ao atendimento do cliente. Isso significa que o profissional de arquitetura de engenharia, como vendedor, enquanto vendedor do seu serviço, ele tem que ter uma série de condições diferenciadas. Ele tem que ter segurança, ele tem que ter habilidade, ele tem que ter conhecimentos, ele tem que ter responsabilidades, ele tem que ter credibilidade. E na hora que ele está negociando e vendendo, ele tem um compromisso com um processo que vai durar muito tempo na mão dele, que é o processo de entregar aquilo que ele está negociando e vendendo. Então, no curso, a gente chamou bastante atenção para o fato de que
negociar e vender serviços de arquitetura e de engenharia é diferente de negociar e vender mercadorias ou qualquer outro tipo de produto que a venda em si é a realização do trabalho. Nesse caso, é pouco menos que isso, né? Na questão de, assim, porque como prepara o profissional para o mercado, porque a gente sempre vê assim, o arquiteto e o engenheiro gosta de projetar, né? A gente não vê o lado muito comercial de desses dois profissionais. A universidade, ela prepara ou tem alguma matéria voltado a esse segmento, que a pessoa saia da faculdade pelo menos tendo uma base? Hoje em dia, sim. As universidades já têm algumas disciplinas na área de ciências sociais aplicadas, de administração, mas temos ainda um problema que os coordenadores dos cursos e os próprios professores, eles não valorizam suficientemente essas matérias. E os próprios alunos também não. Então, dentro da faculdade, tanto os arquitetos quanto os engenheiros supervalorizam aquelas disciplinas técnicas e consideram matérias menores ou menos importantes aquelas disciplinas na área da economia, da administração, enfim, da contabilidade. E aí só vão se dar conta de que cometeram um erro, subvalorizando essas disciplinas, 5, 8 ou 10 anos depois de formados. Às vezes até na questão eu noto, às vezes até não tem nenhum preparo, às vezes, para elaborar um cartão de visita, né? Exatamente. Sai totalmente despreparado. Não é porque a faculdade não disponibilizou esse conteúdo para eles na grade, é porque eles não valorizaram durante o processo de formação. Bom, a gente está aí, ó, muito interessante o programa de hoje, principalmente para os profissionais de arquitetura e engenharia. Nós vamos de novo para um breve intervalo, mas a gente volta aqui para o terceiro bloco, falando mais um pouquinho aqui da preparação, da administração dos escritórios de engenharia e arquitetura aí, para pequenos escritórios que pode virar grandes escritórios, né, na área de arquitetura e engenharia, né, Enio? Mas rapidinho, a gente volta já.